Ofélia reclama da qualidade dos travesseiros do hospital e comenta com a enfermeira que, pelo valor que cobram, o atendimento deveria ser de luxo. Apesar da crítica, ela se acomoda no sofá e comenta com Mar que, ao menos por causa do acidente de Valéria, vão dormir melhor do que em casa. Em seguida, avisa que já solicitou um travesseiro para a filha também. No dia seguinte, na mansão, Paulo e Leonardo percebem que o nome de Arthur está estampado em todos os noticiários, dizendo que ele se envolveu em um acidente ao lado de uma de suas diversas conquistas, chamada Valéria Sanches, e agora enfrenta mais um escândalo público. Com ironia, Paula comenta o que dirão quando souberem que ela é filha da empregada. Logo depois, Camila e Graciela chegam para o café da manhã. Graciela mal olha o jornal e sugere que se apressem para visitar Arthur. Luiz também aparece, mas ao ver a manchete sobre o novo escândalo envolvendo o filho, sai visivelmente contrariado. No hospital, Valéria desperta ainda desorientada. Mara explica que a mãe delas foi buscar roupas em casa e menciona o acidente. Aflita, Valéria pergunta sobre Arthur e insiste em vê-lo, mas Mar não permite que ela se levante, explicando que ele passou por uma cirurgia, mas já está estável. Valéria implora para vê-lo. Lá fora, a imprensa continua cercando o hospital, enquanto Nicolas fala ao telefone observado por Rocio. Assim que ele encerra a ligação, Rocio se aproxima e pergunta se ele é filho de Luiz Portilla e se o irmão está bem. Nicolas, curioso, pergunta se eles se conhecem. Rocio anuncia que chegou a hora de contar quem ela é e de revelar a verdade. Ela conta que trabalhava na empresa Portilla antes mesmo de eles nascerem, por isso se sente tão preocupada com Arthur. Nicolas então informa que o irmão já apresenta melhoras. Nesse instante, Luiz observa a cena e liga para Nicolas, fazendo com que Rocio se afaste discretamente. Luiz pergunta com quem ele conversava e Nicolas responde que era uma senhora interessada no estado de Arthur. Quando Luiz questiona se ela disse algo, Nicolas menciona que ela comentou ter trabalhado na empresa e pergunta ao pai o motivo de sua reação. Luiz justifica dizendo que pode se tratar de uma repórter e que não quer mais complicações. Ainda abalada, Rocio agradece a Deus por ter salvado Arthur. Mara acompanha Valéria até a área onde Arthur está internado e juntas observam o rapaz ainda inconsciente através do vidro. O médico informa Luiz e Nicolas que Arthur não corre mais riscos, mas recomenda buscar ajuda especializada, já que ele chegou alcoolizado e isso poderia ter resultado em uma tragédia. Ambos ficam aliviados também ao saber que Valéria logo poderá receber alta. Luiz desabafa com Nicolas, dizendo que não sabe mais como lidar com Arthur. Nicolas, porém, ressalta que o mais importante é que Arthur está fora de perigo e que Valéria também está bem. Ele ainda se compromete a apoiar o irmão daqui para frente. Valéria revela a Mar que tentou impedir Arthur de dirigir embriagado, mas não conseguiu. Mar, preocupada, insiste para que voltem ao quarto. Valéria sente-se fraca e um enfermeiro aparece com uma cadeira de rodas. Chegando ao hospital, Paula provoca Priscila, dizendo que se ela tivesse um pouco de orgulho não apareceria ali. Priscila responde que não entende do que ela está falando e Paula insinua que Arthur estava com outra mulher no momento do acidente. Priscila afirma que veio visitar Camila e Paula, com sarcasmo, lembra que quem sofreu o acidente não foi Camila. Sem paciência, Priscila se recusa a dar explicações. Paula, com tom cínico, oferece um conselho amigo, dizendo que essa obsessão por Arthur ainda vai destruí-la. Leonardo se aproxima e pergunta se Priscila veio ver Arthur, mas ela prefere ir embora em silêncio. Ao retornar ao quarto, Ofélia percebe que Valéria não está lá. Desesperada, exige que a enfermeira diga onde está sua filha, questionando que tipo de hospital é aquele. A enfermeira responde que talvez tenham levado Valéria para fazer algum exame, mas Ofélia exige vê-la imediatamente e ameaça causar um escândalo. Valéria então surge na cadeira de rodas empurrada por Mar, dizendo que ouviu os gritos da mãe ecoando pelos corredores. Ofélia afirma que se assustou e pergunta onde ela estava. Valéria responde que só deram uma voltinha, mas Ofélia insiste em saber o que ela fazia no carro daquele rapaz. Mar intervém dizendo à mãe que Valéria está cansada. Nesse instante, uma enfermeira chama a senhora Garcia, avisando que o senhor Portilla está aguardando por ela. Enquanto isso, Susana retorna de viagem e atende uma ligação de Glória. Ela fica surpresa ao saber que Juan, em seu nome, indicou Ofélia para substituí-la na casa dos Portilla. Luiz questiona Ofélia sobre o estado de Valéria e ela lamenta que sua filha esteja extremamente fragilizada, sem disposição para nada. Luiz comenta que ouviu dizer que ela receberia alta em breve, mas Ofélia insiste que Valéria ainda não se recuperou o suficiente. Ele reforça que o hospital conta com excelentes profissionais e que é preciso confiar nos médicos. Também elogia Mar, dizendo que ela parece uma jovem admirável e expressa gratidão por ela ter doado sangue para salvar Arthur.
Ofélia afirma que Mar é uma menina preciosa que não hesita em doar até o próprio sangue quando necessário. Conta que sempre orientou suas filhas a ajudarem sem esperar nada em troca. Luiz diz que jamais se esquecerá do que Mar fez por seu filho. Ofélia complementa dizendo que mesmo tendo pouco, fazem questão de oferecer o que possuem. Luiz pergunta se ela sabe por que os filhos estavam juntos no dia do acidente. Ofélia admite que não sabe, mas imaginava que talvez ele pudesse esclarecer. Luiz sugere deixar esse assunto no passado e avisa que as despesas do hospital já foram quitadas. Ele também pede que ao deixarem o hospital saiam discretamente pelos fundos para evitar a imprensa, explicando que sua família já sofreu demais com tantos escândalos. Promete ainda que conversarão depois sobre a oportunidade de trabalho. Ofélia finge concordar com o pedido, mas assim que Luiz se afasta, pega um jornal e começa a traçar um plano. Enquanto isso, Glória conta a Susana que Juan afirmou que ela confiava na senhora Garcia. Diante da reação de Susana, Glória se preocupa por ter deixado Ofélia no comando da mansão. Susana tenta disfarçar e afirma que Ofélia é sua vizinha há anos, justificando que o filho apenas quis ajudá-la. Glória então se acalma. Ofélia finge que está indo embora do hospital e avisa aos repórteres que ouviu dizer que a moça que estava com Arthur sairá pelos fundos. Logo em seguida simula ter esquecido algo e retorna para dentro. Camila encontra Priscila no quarto de Arthur, que ainda está sedado. Priscila pergunta quem era a mulher que estava com ele e Camila responde que não entende como Arthur, tendo alguém como Priscila, preferiu se envolver com aquela moça. Priscila então percebe que Camila sabe quem é a garota. Graciela tenta convencer Luiz a se alimentar enquanto ele desabafa dizendo que sentiu muito medo de perder Arthur. Ele confessa que só consegue pensar na ausência de Cecília e diz que se ela estivesse com ele, nada disso teria acontecido. Graciela lembra que os filhos também amam o pai e precisam dele. Luiz revela que Rocio se aproximou de Nicolas apesar de todos os esforços que fez para afastá-la, mesmo assim afirma que pela família é capaz de tudo. Mar questiona Valéria porque ela não contou que conhecia Arthur. Valéria explica que o conhece da academia e que ao vê-lo embriagado teve receio de que ele dirigisse naquela condição e por isso interveio. Ofélia encontra as filhas prontas para ir embora, mas diz que não será tão simples já que a imprensa está do lado de fora esperando por Valéria. Ela então mostra o jornal que noticia o acidente. Valéria se irrita com a exposição, enquanto Ofélia exibe com orgulho a manchete com o nome da filha em destaque. Ofélia comenta que ninguém imaginaria que Valéria sairia no jornal antes de Mar. Mar observa a mãe com desprezo. Luiz teme que se os filhos descobrirem toda a verdade, ele os perca para sempre. Graciela assegura que isso não vai acontecer. Luiz lamenta não saber o que Rocio e Cecília conversaram e não entende por que Cecília escondeu isso dele. Logo depois, Luiz e Graciela recebem com alívio a notícia de que Arthur acordou. Valéria tem alta e antes de saírem, Ofélia tenta passar um batom na filha, mas ela recusa. Mar empurra a cadeira da irmã para fora do quarto, enquanto Ofélia, frustrada, passa batom em si mesma. Enquanto isso, Nicolas se certifica de que a senhora Garcia e suas filhas deixem o hospital discretamente pelos fundos, evitando que a exposição do caso ganhe ainda mais proporção com a mídia. Ao notar Valéria no corredor, Nicolas a reconhece imediatamente e a observa de longe com a mãe e a irmã. Valéria insiste para que deixem o local o quanto antes, mas Ofélia sugere que ela aproveite a oportunidade, já que não estarão novamente em um lugar como aquele. Ao saírem, Ofélia avista Nicolas e o cumprimenta discretamente. Indignada, Susana conta a Jacinto que Juan teve a cara de pau de dizer a Glória que ela havia indicado Ofélia para trabalhar na residência dos Portillas e tudo para conquistar a confiança daquela mulher desprezível. Jacinto tenta acalmá-la, mas Susana, chorando, desabafa, dizendo que só quer ver essas mulheres longe da vida do seu filho. Ao saírem do hospital, Valéria, Ofélia e Mar são cercadas por repórteres. Ofélia se identifica como mãe de Valéria, mas avisa que não poderão dar declarações naquele momento, pois a filha ainda está se recuperando. Valéria pede que vão embora imediatamente e orienta a mãe a não conversar com os jornalistas. Ofélia solicita discrição por parte da imprensa e afirma que estava bastante aflita com o estado da filha. Enquanto Valéria e Mar seguem até o táxi, Ofélia toma o microfone e declara que em breve tudo será esclarecido. Ela reforça seu nome e repete que é Ofélia Garcia, mãe de Valéria. Do banco traseiro do táxi, Valéria apressa a mãe para que entre logo. Ofélia caminha até o táxi enquanto Valéria se incomoda ao ser fotografada. Mar comenta que todos queriam ouvir o que Valéria tinha a dizer. Valéria, irritada, reclama da situação e Ofélia responde que quem tentou afastar os repórteres foi ela mesma. Valéria rebate dizendo que a mãe na verdade estava passando informações aos jornalistas.
Ofélia tenta justificar, dizendo que é natural que as pessoas queiram entender o que aconteceu. Logo em seguida, aconselha Valéria a não se achar tanto, lembrando que toda essa repercussão só existe por causa de Arthur. Ela ainda provoca afirmando que a filha não tem presença suficiente para causar um escândalo daqueles que entram para a história. Enquanto isso, Nicholas repreende Arthur por não ter pedido ajuda, afirmando que teria ido buscá-lo sem pensar duas vezes. Arthur admite que estava perdido e não sabia como lidar com a dor que sentia. Ele pergunta sobre a garota que estava com ele no momento do acidente. Nicholas fica surpreso ao descobrir que Valéria é instrutora na academia. Nicholas revela que ela é filha da senhora Garcia, que assumiu o lugar de Glória na casa da família, deixando Arthur sem palavras. Sem conseguir contato com Juan por telefone, Susana decide ir até a casa da senhora Garcia para tirar satisfação pessoalmente. Arthur revela a Nicholas que não sabia que a mãe de Valéria trabalhava com eles. Luiz aparece acompanhado do médico, que informa que Arthur poderá receber alta no dia seguinte. Nicholas avisa que vai até em casa para trocar de roupa e trazer algumas mudas para Arthur. Luiz aproveita o momento para alertar Arthur sobre a importância de agir com responsabilidade. Arthur assegura que jamais teve essa intenção. Luiz, no entanto, avisa que se o filho não amadurecer, será forçado a tomar atitudes mais sérias. Susana, fora de si, bate à porta da casa de Ofélia, chamando a atenção das vizinhas, que se aproximam para ver o tumulto. Nesse instante, Ofélia e as filhas chegam de táxi. Ao ver a confusão, Ofélia pergunta o que está acontecendo e Susana chama de desgraçada. Ela acusa de ter manipulado seu filho para conseguir se infiltrar na casa dos Portilla. Em seguida, Susana dá um tapa no rosto de Ofélia, que surpresa tenta se defender, dizendo que foi Juan quem implorou para que ela aceitasse o trabalho na mansão. Ofélia revida com outro tapa. As duas acabam se agarrando e iniciam uma briga diante de todos, protagonizando mais um barraco. Priscila chega, abraça Arthur e tenta convencê-lo de que sem ela a vida dele é um caos e que ele não deveria se envolver com qualquer mulher. Arthur agradece a visita, mas recorda que os dois já haviam colocado um ponto final no relacionamento. Mesmo assim, Priscila interpreta como um sinal de que ainda devem ficar juntos e declara que está disposta a perdoar tudo o que aconteceu. Leonardo, Paula e Camila chegam para ver Arthur. Leonardo demonstra alegria por ver o irmão tão bem e Paula, com falsidade, concorda com ele. Na vila, a briga entre Ofélia e Susana continua intensa. Jacinto e Juan aparecem para apartar o conflito e Susana ameaça fazer com que Ofélia seja dispensada da casa dos Portilla. Ofélia encara a rival e adverte que se ela se meter com ela, vai se arrepender profundamente. Jacinto então leva a esposa para longe dali. Enquanto isso, Ofélia e as filhas entram em casa. Mara e Juan trocam olhares em silêncio e Valéria pede que ele vá embora. Dentro da casa, Valéria se surpreende com a desordem e Mara explica que Ofélia viu conversando com Juan e, quando ia organizar tudo, receberam a ligação avisando sobre o acidente. Animada, Ofélia comenta que Susana está com inveja com as mudanças positivas que vêm acontecendo na vida delas. Mara alerta que Susana pode convencer Glória a mandá-la embora da mansão. Ofélia, por sua vez, assegura que isso não vai acontecer, pois os Portilla estão em dívida com a família dela. Valéria questiona essa ideia, lembrando que os Portilla cobriram todos os custos do hospital. Ofélia responde que isso era obrigação deles e revela que Mar salvou a vida de Arthur. Em seguida, exige saber o que Valéria estava fazendo dentro do carro com aquele rapaz. Enquanto isso, Juan explica à mãe que Glória precisava de alguém para substituí-la e, como ela estava muito distante, ele chamou Ofélia. Susana repreende o filho por ter enganado tanto ela quanto Glória. Ela ainda acusa Mar de ser tão oportunista e atrevida quanto a própria mãe. Juan, no entanto, defende Mar com firmeza e anuncia que pretende se casar com ela. Ele garante que no dia em que isso acontecer, Susana e a senhora Garcia farão parte da mesma família e terão que se entender, deixando Susana em prantos. Valéria relata à mãe que conheceu Arthur na academia e entrou no carro porque ele estava completamente embriagado para dirigir. Ofélia pergunta se há algo mais e Valéria nega. Ela ainda deixa claro que se a mãe está tramando algo não vai dar certo porque ela e Arthur mal se conhecem. Ofélia afirma que seus planos vão além do acidente de Valéria e lembra que Mar salvou Arthur, declarando que tudo ainda está só começando. Paula comenta com Leonardo que agora todos estão falando da filha da empregada e que enfim descobrirão com quem Arthur se envolve. Leonardo questiona quem foi que informou a imprensa sobre a saída delas pelos fundos. Ele prevê que o pai ficará furioso com a exposição. Paula afirma que Arthur está se prejudicando sozinho diante de Luiz e sugere que Leonardo deve ser o braço direito do pai nesse momento. Ela o incentiva a assumir os problemas enquanto Luiz tenta lidar com o comportamento de Arthur. Leonardo decide transformar os erros do irmão em vantagem para si.
Paula reforça que eles formam um time. Ofélia se decepciona ao perceber que nenhum jornal publicou uma foto sua ou mencionou seu nome. Valéria provoca dizendo que qualquer um pensaria que Ofélia era mais importante naquele hospital. Ofélia retruca afirmando que a fama de Valéria será passageira. Mar repreende a mãe pela briga com Susana e Ofélia responde que foi provocada por ela. Mar tenta justificar, dizendo que Susana estava alterada e que o único desejo de Juan é que as duas se deem bem. Ofélia reclama da falta de apoio da filha por não demonstrar preocupação com a humilhação e os tapas que levou. Mar diz que se importa, mas também teme que Susana fale com Glória e que isso resulte na demissão de Ofélia. Ofélia assegura que o Sr. Portillo está muito grato a Mar e que essa é a chave para permanecerem na mansão. No dia seguinte, Nicholas e Arthur saem do hospital cercados por repórteres. Todos querem saber quem era a jovem que estava no carro com Arthur. Arthur responde que não há segredo algum e, para a surpresa geral, declara que Valéria é sua namorada.